de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 16. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 16. Lembrando que é continuação. A gente está fazendo, nós estamos dando continuação de estudos que nós estamos fazendo de 6 dias para trás, né? Hoje é o 7º dia com a conclusão dessa mensagem. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16. Se você tem a sua Bíblia, você vai acompanhar junto comigo para você entender que o que eu vou ler aqui está na sua Bíblia também. E é muito bom você acompanhar comigo essa mensagem. O título da mensagem é o título desta live. E diz assim a palavra de Deus. Israel, o título da palavra. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Então, Israel não pode, Deus está dizendo, Israel, que é o povo, né? Não pode alegar falta de oportunidade. Por quê, pastor? Oportunidade teve, mas infelizmente não abraçaram. A Bíblia diz que infelizmente rejeitaram a oportunidade. Então por isso que Deus está dizendo que Israel não pode alegar falta de oportunidade. Como também eu e você que está ouvindo a palavra de Deus. Que Deus está falando ao nosso coração nesta noite. Nós não podemos alegar falta de oportunidade. Pelo contrário, Deus, ele está falando conosco. Deus está revelando a palavra dele. Então, não é uma questão de falta de oportunidade. É uma questão que a pessoa não abraçou a oportunidade que foi dada de Deus para ela ou para ele. E diz assim no versículo 16, diz assim: mas nem todos, olha o que diz a Bíblia, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Olha como que começa a mensagem, né? Olha como que começa esse versículo da Bíblia, que é a continuação de ontem. Já começa assim: nem todos obedeceram o evangelho. Quando nós dizemos que não dá para esconder nada de Deus ou colocar algo em oculto, não dá. De Deus, não. Porque Deus, ele fala aos corações das pessoas, mas Deus sabe quem obedeceu e quem não obedeceu. E aqui Deus está dizendo, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Nem todos receberam o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, para você entender, né? Hoje é o 7º dia desse estudo do livro de Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 10. E a pergunta a ser feita, a pergunta que Isaías ele fez foi essa: Senhor, é o que eu faço hoje? A pergunta que Isaías fez é a pergunta que eu faço hoje. Deus, quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou na pregação que eu estou pregando aqui desde o dia que eu comecei a live? Porque ouvir, eu tenho certeza que todos ouviram. Mas existe uma diferença entre ouvir e praticar. E uma diferença muito grande entre ouvir e não praticar. Então, por isso que Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Quem? É a pergunta que eu faço para Deus toda vez que acaba a live. Eu termino a live aqui e falo: Deus abençoe, e desligo a live. Quando acaba, meu pensamento é um só: Deus, quem creu das pessoas que o Senhor enviou na live? Quem creu na nossa pregação? Quem creu nesta pregação? Quem creu neste evangelho? E diz a Bíblia, repetindo o versículo 16 para dar continuidade: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Uma pergunta. Versículo 17. E assim a fé. Olha isso. E assim a fé
vem pela pregação. A fé, diz a Bíblia, se você crê nela, diz a Bíblia, que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pela pregação, que é a palavra de Cristo. Mas pastor, como assim? Eu pensava que a fé era desse jeito. Eu pensava que a fé era assim. Pastor, eu fui ensinado que a fé é desse jeito. Esquece quem te ensinou. Esquece onde você aprendeu. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Eu não estou querendo que você me siga a um novo evangelho, um novo evangelho ou uma nova caminhada da fé. Não. Pelo contrário. Eu estou aqui mostrando para você a Bíblia Sagrada. Aonde diz a Bíblia. E assim a fé vem pela pregação. Eu sempre falo para vocês que a fé ela vem de ouvir. A fé vem do ouvir. Como assim, pastor? A fé vem do ouvir. Às vezes você fala assim, pastor, eu tenho fé, eu acredito em Deus. É mesmo? Mas para você acreditar em Deus, você teve que ouvir. Não. Você teve que ouvir em algum lugar, você teve que ler em algum lugar, você teve que ouvir alguém pregar, ou você leu na Bíblia. Então você não acreditou do nada, você acordou, olha, eu acredito em Deus. Não foi assim. Mas um dia você ouviu falar, ou você leu. Ou alguém pregou para você, ou alguém anunciou Jesus. E quando alguém anunciou Jesus para você, lendo a Bíblia, você acreditou nele. E quando você ouviu falar que Jesus curava pessoas através da fé do ouvir, você creu que Jesus também tem poder para te curar. Como eu estou dizendo para você que o mesmo Jesus que cura, que foi anunciado que ele cura, o mesmo Jesus ele também liberta. O mesmo Jesus também ele salva. O mesmo. Então a fé ela vem pela pregação. Quer dizer, a fé vem do ouvir, alguém pregar. Mas pregar o quê, pastor? Falar de quê? De Cristo, do Evangelho. Não sou eu que estou dizendo. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. É o que diz a Bíblia. Está escrito, ó. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se você acredita em Deus, foi pela pregação de alguém, ou você leu. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, não foi porque você viu, você estava lá. Pelo contrário, você ouviu, alguém te contou, ou você leu. Se você acredita em milagres, é porque alguém pregou para você, ou você leu que Jesus faz milagres. Que Jesus operou milagre na vida de pessoas lá atrás. E através da fé de você ouvir e acreditar, você hoje tem fé. Que o mesmo Deus que curou lá atrás, há 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que cura agora. Você acredita nisso, porque você ouviu. Então a fé não vem do nada. A fé vem da pregação do evangelho. A fé não vem do nada. A fé vem pela pregação. Por que, pastor, a fé vem pela pregação? Porque quantas são as pessoas que já ouviu alguém pregar, que já leu a Bíblia e não acreditou? Não é pouco, são muitos. Mas, pastor, a pessoa que leu e não acreditou, ela tem fé? Não, porque ela preferiu não acreditar. Porque aquele que ouve e acredita, ele tem fé. Aquele que ouve e acredita, tem fé. E a fé do ouvir. Ouvir a pregação, que é a palavra de Cristo. Então entenda isso. Até a fé, né? Às vezes a gente foi ensinado de forma... Ah, não, a fé é assim. Não, eu pensei que a fé eu tinha que fazer... Gente, a única fé que existe é o da Bíblia. É essa que existe. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, fulano então me ensinou uma oração nova. E eu falei, meu Deus, qual oração é essa? Porque existe a oração na Bíblia já. A oração que estão te ensinando nova é a mesma que Deus fala. Infelizmente a pessoa ora e não recebe nada. A pessoa pede e não recebe nada. Por quê? Oras errado, pede mal. Deus não quer que você faça nada novo, Ele só quer que você cumpra o que está escrito aqui. Ele não quer que você invente nada novo, só faça o que está escrito aqui. Só isso. Aqui não tem um etc com os pontinhos para você inventar coisas, não está escrito isso.
No livro de Apocalipse não tem um livro aqui, ó, no final da página, não está em branco para você escrever sua história, não. É para você colocar em prática lá e pronto. Porque pela obediência do ouvir, você tem a fé. E através da fé, do acreditar, Jesus opera milagre na sua vida. Ele opera milagre. Tudo pela fé. E a fé vem pela pregação. É o que diz a Bíblia. Mas se você vai acreditar em outra coisa, isso aí é você. De novo, eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para ler a Bíblia para você. E na Bíblia está escrito: e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Uma pergunta. Ele está dizendo aqui, ó, porventura não ouviram? Porque de uma coisa eu tenho certeza. Todos vocês que estão aqui na live, vocês têm ouvidos e você está me ouvindo. Porque fora isso você não estaria aqui. Então vocês estão me ouvindo. Mas a questão não é só ouvir. A questão é ouvir e praticar. Lembre dos dois fundamentos. Na Bíblia só existe dois fundamentos. Se o ser humano está inventando a terceira via, aí isso é a pessoa. É o que eu falei para vocês. O que os judeus fizeram? Por eles não aceitarem a justiça que vem de Deus, eles inventaram a própria. Inventaram a própria. Na Bíblia está escrito, existe dois fundamentos. E o que o ser humano faz? Inventa a terceira via, que não existe. São dois fundamentos só. Qual é o fundamento, pastor? O primeiro, aquele que ouve e obedece, aquele que ouve e pratica. E qual que é o segundo fundamento? Aquele que ouve e não pratica. São só esses dois, não existe outro. Então aqui está dizendo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então tem muita gente ouvindo. Mas a questão é dos dois fundamentos. Pastor, todo mundo está ouvindo? Sim, porque os dois fundamentos, o início é igual. Qual é, pastor? O que tem de igual nos dois fundamentos? Todos ouvem. A única semelhança que tem nos dois fundamentos é só esse. Os dois ouvem. Mas, pastor, qual é a diferença dos dois fundamentos? Um pratica e o outro não. Então aqui está dizendo, sim, todos ouviram. Por que, pastor, todos ouviram? Porque as suas palavras, elas foram até os confins do mundo. Então tem muita gente ouvindo. Muita gente ouvindo. Muita gente ouvindo. Ainda mais hoje pelo avanço da tecnologia, hoje pela internet. Então as pessoas estão ouvindo. Mas se vão praticar o que estão ouvindo, aí são elas. E lembre, a questão não é ouvir, você tem que ter fé. Porque a única forma de você usar a fé e obedecer é quando você acredita de verdade. E o que faz eu acreditar de verdade é quando você ouve e a sua fé é ativada. É verdade. É verdade. Você usa a sua fé para acreditar que o que está escrito na Bíblia é verdade. Quando você usa a sua fé para dizer, eu vou colocar em prática o que está escrito na Bíblia. Ou você achava que fé é só para receber milagre? Não é, não. A fé, ela foi feita para você ouvir a pregação e acreditar nela. A fé, ela foi feita para que a Bíblia fosse aberta e alguém acreditasse. Mas, pastor, eu pensei que a fé era para receber milagre. Gente, quando você ouve a pregação e você acredita no Jesus que está na Bíblia, automaticamente ele te conhece. E Deus, ele fala que ele acrescenta para você o que você precisa. Não é que a fé, ela faz milagres. A fé, ela atrai o poder de Deus para a sua vida. O Deus que você acreditou na pregação. É o que acontece. Então Deus está te orientando, ele está te ensinando. E olha isso que diz mais a Bíblia. Versículo 19. Olha isso. Pergunto mais. Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Que a palavra de Deus foi anunciada aos confins do mundo? A todos os habitantes da terra? Será que Israel não está sabendo disso? Lembre que Israel é um país. É um país aonde Deus fez uma promessa para aquele povo. Repetindo novamente o que eu falei ontem. Da onde vieram o pai da fé? Abraão.
onde vê os patriarcas José, Jacó, Davi, Isaías, Jesus, os discípulos, os apóstolos, veio de lá. Então aqui ele está dizendo, será que Israel não sabe que por todo o canto do mundo está sendo anunciado a palavra de Deus? O evangelho de Cristo? É por isso que o título diz, Israel não pode alegar falta de conhecimento. Eles não podem alegar. E diz mais, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia. O que ele dizia, pastor? Eu vos porei em ciúmes. Olha Moisés falando com o povo de Israel. Moisés falando com o povo de Israel. E o que Moisés falou, pastor, com o povo de Israel? Eu vos porei em ciúmes. O povo de Israel, Deus vai colocar eles em ciúme. Por quê? Com um povo que não era nação. Então Deus, ele vai pôr por ciúme Israel. E como que Deus vai fazer esse ciúme no povo de Israel? Naquela nação, naquele país, que como diz a Bíblia, eles rejeitaram. Eles rejeitaram porque quis. Eles tinham os mandamentos, eles tinham as promessas, eles tinham a lei, infelizmente não alcançaram. E Moisés está dizendo, eu porei, que é Israel, por ciúme. Como que ele vai fazer isso, pastor? Ele vai fazer isso com um povo que não era nação. Que não era nação. E nós, pela fé, acreditamos que Deus vai fazer isso com o Brasil, gente. A nossa fé é acreditar o que Deus vai fazer com o Brasil, com a nação brasileira, que é onde nós estamos, esse solo. Deus vai trazer um grande avivamento, uma grande resposta e uma grande vitória para esse país. Quando eu falo país, ele vai trazer esse avivamento para nós. Nós que estamos aqui. É como Deus diz, um povo que não era povo e nem era nação, mas eu escolhi para fazer ciúme em uma nação que era para ter aceitado tudo aquilo que eu ensinei. Infelizmente, rejeitaram. E através nessa nação, eu coloquei Israel por ciúme. Quer dizer, um ciúme vai acontecer porque o que Deus vai fazer nesse país, é o que nós acreditamos, é o que eu acredito como pastor, que Deus escolheu essa nação para fazer isso. O que Deus vai fazer nesse lugar vai ser algo tão poderoso que quem viver verá a glória de Deus ser derramada sobre esse lugar, sobre esse país e sobre essa nação. E lembre que aquele povo tinha a promessa, aquele povo tem a promessa, que é o povo de Israel. Mas Deus, ele falou assim, ó, ele deu a bênção para Israel, mas ele também abriu e liberou a bênção para os gentios. Nós somos os gentios. Um povo que não era povo. Não era povo, mas se tornaram filhos. Se tornaram filhos. E lembre, gente, o povo brasileiro, ele tem zelo por Deus. Só que, infelizmente, é como o apóstolo Paulo disse, é um povo que tem zelo por Deus, mas não com conhecimento. Porque o brasileiro, ele tem um temor com Deus. Ele tem um carinho especial com Deus. As pessoas têm um temor até grande com Deus. Só que as pessoas não servem a Deus com conhecimento. O brasileiro serve a Deus da forma que ele acha que tem que servir. Ele fala assim, não, eu vou servir Deus desse jeito que eu acho que é bom e pronto. E não é assim. É por isso que Paulo disse, esse povo tem zelo por Deus, só que não com conhecimento. Só que o que Deus está fazendo com a nação? Ele está trazendo conhecimento. Ele está trazendo conhecimento. Ele está trazendo sabedoria. Porque o que ele vai fazer, você tem que ter muita sabedoria e muito conhecimento para você receber tudo que ele vai fazer nessa nação. Para que você cresça junto com ela. Junto com ela. Junto com ela. E quando Deus ele mudar a história dessa nação, e quando ele mudar a história da nação, ele vai mudar também a sua história. E eu vou dizer para você uma coisa, gente. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. E a Bíblia diz que os jovens profetizarão e os velhos vão sonhar, meu irmão. Os velhos vão sonhar. Existe um ditado popular aí fora que as pessoas dizem uma coisa muito interessante. É muito fácil a gente falar hoje, olha pastor, eu não abandono Deus por nada.
É muito fácil dizer isso quando está doente. É muito fácil dizer isso quando está prosperando. É muito fácil dizer isso quando o casamento e os filhos estão bem. Mas a questão é, quando Deus mudar a história da nação brasileira, e quando ele fazer isso com a nação, ele também vai fazer isso com a sua vida. Existe um ditado que as pessoas dizem aí fora. Dê poder para uma pessoa e você vai conhecer quem é ela. Vou repetir. Dê poder para uma pessoa e você vai conhecer quem é ela. E você vai conhecer quem é ele. Pastor, o que é poder? Um exemplo, cura aquela pessoa que você vai ver quem é ela. Prospera aquela pessoa e você vai ver quem é ele. Então Deus, ele vai dar. E quando ele entregar, ele vai saber quem são os dele de verdade. Porque aqueles que estavam somente por interesse, vai receber e vai abandonar. Mas aqueles que estavam de fato porque amam a Deus, vão receber e vão permanecer. É a diferença. Os que estão com Deus só por algum objetivo de receber algo em troca, vão receber, pastor? Vão. Mas quando receber, vão mostrar quem são de verdade. Esses vão receber e vão virar a costa para o Criador. Aqueles que amam a Deus de verdade também serão vistos desta forma. Só que a diferença vai ser, eles vão receber de Deus e quando receber, não abandonarão ao Criador. Essa é a diferença. Então o que eu ensino para vocês aqui é isso. O que Deus vai te entregar aqui nessa terra, nessa nação, não se compara à glória do porvir. Não se compara. Não se compara. Pastor, mas Deus vai me dar? Vai. Mas pastor, e aquela pessoa que não está? Deus vai operar na vida de todos. Só que a diferença, a grande diferença é uma só. Que aqueles que amam a Deus vão receber e vão permanecer. Aqueles que buscavam a Deus só por interesse vão receber e vão se afastar. É aí que Deus vai ver a diferença. É onde Deus ele diz, né? A Bíblia diz: novamente vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e quem não serve. Pastor, qual é a forma de ver isso? É quando a pessoa tem alguma coisa. Então por isso que Deus diz, novamente vereis a diferença entre o justo e o perverso. Entre quem serve a Deus e quem não serve. Porque tem pessoas que não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, tudo bem. Mas a questão é, quando Deus te entregar, você vai permanecer firme na presença dele? Porque eu, como pastor, como aquele que Deus levantou para pregar o evangelho, para anunciar boas novas, para dizer que Jesus está voltando, que está próximo à volta dele, eu creio que Deus escolheu essa nação, gente. Isso aqui é profecia, tá? É profecia. Profecia de quem? Do pastor? Não, bíblica. E eu acredito que é aqui. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia, vou repetir. Versículo 19, vou repetir. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel é a nação, o povo de lá. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E olha mais, e Isaías a mais se atreve e diz, fui achado, olha isso, gente, fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. É Deus falando. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha isso, gente. O que Deus vai fazer nessa nação é algo extraordinário, gente. O que Deus vai fazer nessa nação e na vida de todas as pessoas que estão aqui será algo extraordinário. Porque muitas pessoas olhavam para essa nação e não davam nada para ela. Não dava nada por ela.
E eu creio que o que Deus vai fazer nesse lugar, não importa quem Deus vai usar, eu só sei que vai acontecer. Vai acontecer e ninguém vai impedir, gente. Ninguém vai impedir. Por quê, pastor? Os sonhos do homem podem ser frustrados, mas o de Deus não. O de Deus não. Se existe uma pedra de tropeço tentando atrapalhar os projetos de Deus, vai ser removido da face da terra. Vai ser removido da face da terra. Mas os sonhos de Deus, os projetos de Deus, não vai ser frustrado. Então entenda, gente. Se apega a Deus de verdade. Porque muitas pessoas que diziam, né? No dia que Deus me abençoar e fazer isso na minha vida, eu nunca mais vou abandonar Ele. E aconteceu totalmente ao contrário. A pessoa recebeu e nunca mais apresentou na presença de Deus. Quer dizer, se afastou dele. Então não deixa isso acontecer com você. Quer dizer, não seja enganado pelo seu coração. Por quê, pastor? Você está dizendo para mim não ser enganado pelo meu próprio coração. Porque Deus ele diz que o coração do homem é enganoso, gente. O coração do homem é enganoso. Então, o ditado popular que as pessoas falam aí fora é isso. Dá poder para uma pessoa e você vai saber quem é ela. Você vai saber quem é ele. Eu estou na igreja já tem muitos anos. Eu trabalho mexendo com pessoas há muito tempo. Muito tempo. E eu vejo o que acontece. Quantas são as pessoas que já chegou na igreja chorando? Porque estava doente. Foi desenganada pelos médicos. E chegou lá chorando, se humilhando e falando que fazia tudo, que não abandonaria Deus por nada se ele curasse, porque ela foi desenganada pelo médico, não queria morrer e a pessoa foi curada. Depois de ter sido curada, sabe qual que foi o agradecimento? Nunca mais voltar na igreja. Nunca mais voltar na igreja. E sabe qual que foi a desculpa da pessoa que ela deu? Não, eu vou para outra igreja. Só foi uma desculpa só. Não, estou indo para outra igreja porque eu vou para outra igreja. Aí nem foi. Ou então foi só um dia, 2 dias e foi embora. Porque a pessoa recebeu aquilo que ela queria. Então quando a pessoa recebe o que ela quer, ela não é grata. Ela não é grata. Porque aquilo que ela recebeu, pronto, recebeu, então não quero mais nada, vai embora. Mas a pessoa que ama a Deus, ela recebe o milagre. E ela não abandona a Deus por nada, gente. Ela não abandona a Deus por nada. Você já parou para perceber o que aconteceu com os discípulos? Já parou para perceber? Muitas pessoas falam assim, né? Ô pastor, Pedro, né? Ele negou Jesus 3 vezes, sim. A Bíblia fala que Pedro era uma pedra bruta, ele estava sendo moldado pelo próprio Senhor Jesus. Se você for ver todos os acontecimentos que aconteceu com Pedro, Jesus, né, falando que ia lavar os pés dos discípulos, ele falou, não vai lavar os meus. E Jesus falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele falou, não, então não vai lavar só o pé, vai lavar o corpo todo. Então Pedro estava num processo de ensinamento. Jesus estava lapidando ele, por quê? Ele seria uma pessoa que levaria o evangelho. Você vê as pessoas dizendo, olha, Pedro falando, se é o Senhor que está andando nas águas, então manda eu ir ter contigo. E as pessoas falam, mas Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Então tudo aquilo era um processo. E você sabe o que aconteceu com esse processo? Quando Jesus ele falou que ele seria ganhador de almas, e Jesus ele perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava, que Jesus ele fala, né? Tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele 3 vezes. 3 vezes. Depois desse processo, olha o que aconteceu com todos os discípulos. Nenhum negou a fé, nenhum. Pelo contrário, todos morreram pelo evangelho de Cristo. Todos eles. Todos eles. Todos eles morreram. Sabe por quê? Porque eles não renunciaram. Eles não abandonaram. Agora imagina, eles não abandonaram porque receberam um milagre, não. Eles permaneceram firmes porque acreditaram na palavra de salvação. E hoje, as pessoas abandonam a Deus por causa de um milagre. Agora imagina isso, gente. Por incrível que pareça, parece ser até mentira um negócio desse. Parece, mas não é. É verdade o que eu estou dizendo para você. Uma coisa que nunca poderia acontecer é a pessoa receber o milagre e ir embora. Isso se chama uma pessoa ingrata. Ingrata uma pessoa dessa. Mas por incrível que pareça, tem pessoas abandonando a Deus porque Deus fez um milagre na vida dela ou dele. Você consegue acreditar nisso? Que pessoas estão abandonando a Deus porque Deus fez milagre na vida delas? Então você tem que entender o que vai acontecer na sua vida. O que Deus vai fazer nessa nação, gente, nesse país,
É algo extraordinário. E quando eu falo algo extraordinário, é em cima daquela mensagem que nem olhos viram e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta isso. Se você acha que a cura é bom, você tem que imaginar o reino dos céus. Se você que recebeu a prosperidade de Deus, você que ninguém acreditava em você e Deus abriu portas para você, você tem que começar a pensar no reino dos céus. Você que às vezes não era feliz na vida sentimental e Deus abençoou sua vida sentimental e hoje você é feliz, você tem que começar a pensar também no reino dos céus. Porque se você acha que você é feliz com o casamento abençoado que Deus te deu, se você acredita que a prosperidade que Deus te deu, você é feliz por isso. Se você é feliz porque Deus libertou a sua família, imagina o que você vai receber quando Deus ele anunciar o seu nome diante do Pai dele. É coisa que você tem que pensar. Então tem muitas pessoas que toda vez que ela ora, ela agradece pelo dia. Ela agradece a Deus, ela fala que ama a Deus, tudo. E às vezes ali já aproveita e faz um pedido de oração. Mas às vezes na sua boca não sai, Deus, perdoa os meus pecados e me ajuda a me caminhar no caminho da salvação. Me ajuda, Deus. Eu não quero me desviar do teu caminho, eu quero ser salvo. Às vezes você não ora frequentemente com essas palavras sobre salvação, permanecer na presença de Deus, permanecer firme até o final, porque você quer entrar no reino dos céus. Às vezes você não ora isso frequentemente, por quê? Para você orar frequentemente, você tem que acreditar. Quando você acredita, a Bíblia fala que o seu coração ele começa a encher de esperança. Começa a encher de esperança. Então, quando o seu coração está cheio de esperança por aquilo que você acreditou, você começa a falar frequentemente. Então, tem pessoas que não falam frequentemente sobre salvação, porque ela não encheu o coração dela daquilo. E como que enche o coração disso, pastor? É quando você lê a palavra e pela palavra você usa a fé. E pela fé você acredita. E quando você acredita, você enche o seu coração de esperança. E você começa a acreditar, você começa a sonhar com o reino dos céus. Você começa a sonhar com isso. Eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu sonhei que estava curado, eu fico feliz. Oh, Deus, é muito bom, porque eu tenho que ficar feliz com a sua felicidade. Olha, pastor, eu sonhei, pastor, que a porta de emprego se abriu e eu prosperei, pude dar o melhor pro meu filho, para minha família, eu fico muito feliz. Olha, pastor, eu sonhei que eu estava com o meu carro próprio, eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz. Mas você quer ver como que eu fico feliz de verdade é quando alguém chega. E quando eu falo, numa porcentagem de 100%, 1% fala isso. E alguém chegar perto de mim e falar assim, pastor, eu sonhei com o reino, pastor. Eu sonhei com Jesus me salvando. Isso é muito poderoso, gente. Mas é muito raro a gente ouvir isso. Muito raro. Porque, infelizmente, as pessoas estão focando naquilo que Deus falou que vai acrescentar. E as pessoas não estão focando naquilo que Deus pediu para a gente esforçar para receber. Porque tem pessoas que estão pensando assim, ó, para mim ser salvo não precisa eu esforçar. E na Bíblia está escrito, esforçai-vos. Mas as pessoas estão acreditando que para entrar no reino dos céus não precisa esforçar. Mas na Bíblia está escrito, esforçai-vos. Sabe o que a pessoa está usando a força dela? Para receber só milagre. E ela está se esforçando só para milagre. Eu esforço para milagre. Eu oro todo dia para milagre. Eu oro todo dia para prosperidade. Eu oro todo dia para cura. Então ela está se esforçando para aquilo que Deus vai acrescentar. E ela está achando, ou ele está achando, que vai ser fácil entrar no reino dos céus. Quando Deus ele fala, esforça para entrar no reino dos céus. E eu acrescentarei tudo o que você precisar. Então o ser humano ele tá virando a situação. Ele está torcendo a palavra de Cristo. Mas, pastor, por que está torcendo a palavra de Cristo? Porque, infelizmente, estão sendo guiados por pessoas que contam fábulas, que contam histórias. E as pessoas elas se identificam mais com histórias do que com a própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então eu, pastor Jefferson, eu determino em nome de Jesus e creio pela fé que esse avivamento poderoso, o qual Deus levantou esse povo que não era povo, e nem era nação, porque o Brasil nem existia, né? Nem existia. Quer dizer, não era povo e nem nação. Hoje é uma nação. E Deus ele fala que ele vai fazer ciúme através desta nação que ele vai levantar, que não era povo e nem era nação, mas vai causar muita inveja. Por quê? Esse povo dessa nação que tem zelo por Deus, que acredita em Deus, agora não vai buscar Deus só com zelo,
vai buscar Deus com zelo e agora com conhecimento, que é diferente. Porque Paulo, o apóstolo Paulo disse, o povo até tem zelo por Deus, mas não com conhecimento. Só que isso vai mudar de hoje para frente. Porque você vai amar a Deus com zelo. Você vai ter um carinho, você vai acreditar, mas você vai buscar Deus agora não do seu jeito, mas do jeito que agrada a Deus, com o conhecimento que Ele está passando para você todos os dias aqui por esse canal, às 10 horas da noite. Eu acredito, gente, que Deus usa pessoas. E como eu já cansei de ouvir pessoas falar que para mim ter muita pessoa no meu canal, eu tenho que começar a falar o que as pessoas gostam. As pessoas gostam, né? Tem que pregar só salmos, eu tenho que pregar só provérbios, eu tenho que pregar só as coisas boas da Bíblia, né? Então as pessoas acham que para mim conseguir alcançar o maior número de pessoas, eu tenho que fazer isso. Só que as pessoas não entendem que eu não estou aqui por causa de número de pessoas. Eu estou aqui para fazer aquilo que agrada a Deus. Eu estou aqui para pregar aquilo que agrada a Deus. Eu estou aqui para salvar vidas. Eu estou aqui para alcançar pessoas. E como que eu faço isso? Através da palavra. Porque, infelizmente, muitos deixaram de acreditar que as pessoas não querem ouvir mais a verdade. E eu rejeito aceitar isso. Eu rejeito aceitar isso. Pelo contrário, eu acredito que ainda existe um povo que ama ouvir a verdade, que crê na palavra de Deus. Foi como Deus ele fez com o profeta Elias, né? Quando ele escondeu na caverna, Elias, quando ele escondeu na caverna. Ele escondeu na caverna e ele foi falar com Deus. Ô Senhor, eu estou escondido aqui dentro da caverna, sabe por quê? É porque não sobrou mais ninguém, só tem só eu agora de servo, só tem só eu agora de pessoas que servem o Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Ô filhinho, você está por fora. Sabe por quê? Eu guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então ele pensou que só era ele, tadinho dele. Ele pensou que só tinha só ele que servia a Deus. E Deus falou para ele assim, ó, não filho, você está enganado. Eu separei para mim 7.000 que não se dobraram. Então eu acredito, gente, que no meio dessa nação brasileira que tem deve ter mais de 220 milhões de pessoas, no meio dessas pessoas, tem pessoas que amam a verdade. Tem pessoas que de fato querem ser salvas por Cristo. Tem pessoas que de verdade querem ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas que de fato e verdade acreditam no arrebatamento, acreditam no derramamento do Espírito Santo, que acredita, né, nessa profecia que Deus vai trazer um grande avivamento. E esse avivamento vai começar do povo que ama a Deus, que é igreja de Cristo. Amém, gente? Essa é a minha fé. É o que eu acredito. Você acredita que Deus tem poder para fazer tudo isso que eu falei hoje e que eu preguei? Quem você crê, pela mensagem que eu preguei, que Deus vai fazer isso na nossa nação? Se você crê, eu quero que você determine. Jesus vai trazer um grande avivamento para a nação brasileira. Coloca isso, gente. Eu quero que você determine. Eu acredito que Jesus vai trazer um grande avivamento para a nação brasileira. Determina isso, gente. Eu quero que você determine isso hoje. Determina com fé. Eu quero que você determine com fé, dizendo para Deus, eu acredito que Jesus vai trazer um grande avivamento para a nação brasileira. Digita com fé, gente, mas digita e determina isso, porque a palavra foi determinada. Então, se nós acreditarmos, vai acontecer isso aqui. Então, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Então, determina. O que é a minha live? Vamos lá, a gente determina pela fé. A gente vai começar a oração, né? A gente já vai orar já com um copo com água. Eu não sei se é meu, porque não parou de passar aqui os comentários. Deixa eu ver. Digita aí, gente. Eu creio que Jesus vai trazer um grande avivamento para o Brasil. Determina isso. Eu creio que Deus vai trazer um grande avivamento para o Brasil. Vamos lá, gente. Determina com fé. Cadê o povo? Será que o povo está digitando ainda?
Ah, não, às vezes o povo não acredita, né? Às vezes não acredita que vai acontecer aqui no Brasil. Mas se você acredita, determina isso, gente. Determina isso. Agora sim apareceu para mim aqui o comentário do povo. Irmã Maria tá aqui, ó. Eu acredito que Jesus vai trazer um grande avivamento para o Brasil. Rafaela, irmã Ione, Fabiana. Que bênção, gente. Isso é muito poderoso. Então determina isso, porque vai acontecer isso nessa nação. Porque é o que nós acreditamos em nome de Jesus Cristo. E lembre nessa profecia: os velhos sonharão e os jovens profetizarão, gente. Quando Deus derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Então isso vai ser poderoso. Vai ser muito poderoso. Pastor, por que o povo de Israel vai ter inveja